Sabe aquele momento em que a alma está cansada? Quando você olha para todos os lados e não encontra uma saída, quando até o que antes parecia certo, agora parece incerto. É uma dor silenciosa, ninguém vê, mas você sente. Uma inquietação que toma o peito, como se o coração estivesse buscando respostas que simplesmente não vêm. É como estar em meio a um nevoeiro espesso, tentando dar um passo à frente, mas sem enxergar um palmo adiante. Você ora, você espera, você luta, e ainda assim, o silêncio de Deus parece gritar mais alto do que qualquer resposta. Nessas horas, o peso de tudo que você carrega parece triplicar. As responsabilidades, as dúvidas, os medos, o futuro, tudo parece grande demais para suas mãos. E dentro de você, nasce uma pergunta: Senhor, o que eu faço agora? Se esse é o seu momento, respira. Deus conhece essa dor. Ele te vê. Ele entende a angústia de quem já tentou de tudo e mesmo assim não encontrou solução. E é justamente nesse ponto, quando não sabemos mais o que fazer, que Ele nos convida a entregar. Tem horas que a gente se vê tentando segurar o mundo com as próprias mãos. Cada detalhe, cada decisão, cada pessoa, tudo precisa estar sob nosso controle. A gente planeja, organiza, se antecipa, como se o nosso esforço pudesse garantir que tudo dê certo. Mas no fundo, a alma vai se esgotando. Esse peso é traiçoeiro. Ele chega disfarçado de responsabilidade, mas logo vira ansiedade. É como carregar um fardo invisível que vai apertando o peito, tirando o sono, enfraquecendo a fé. E quando algo sai do controle, porque sempre sai, o desespero bate à porta. Sabe por quê? Porque fomos criados para depender, não para controlar. Fomos chamados a confiar, não a carregar tudo sozinhos. Mas a verdade é que abrir mão do controle assusta. Dá medo soltar as rédeas e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas é justamente aí que começa a leveza. Deus nunca quis que você carregasse tudo sozinho. Ele não te criou para viver tenso, sufocado, esgotado. Ele quer te ensinar a descansar, a confiar que, mesmo quando as coisas parecem fora de controle, elas ainda estão nas mãos dele. Há momentos na caminhada em que oramos, clamamos, buscamos, e tudo o que recebemos é silêncio. Nenhuma resposta, nenhum sinal. Parece que Deus se escondeu. E aí surge a dúvida: será que Ele me abandonou? Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Ele é Pai. E nenhum pai amoroso vira as costas para um filho que clama. O silêncio, muitas vezes, é um espaço sagrado onde Deus trabalha de forma invisível, moldando o coração, fortalecendo a fé e preparando o caminho. É no silêncio que aprendemos a confiar além do que vemos. É quando não sentimos nada que somos desafiados a crer que Ele continua presente. Como um professor em prova, quieto, mas ainda na sala, Deus permanece, mesmo quando não fala. Lembre-se, o silêncio também é uma linguagem divina. Às vezes Ele está dizendo: espere, outras vezes confie. Mas sempre Ele está dizendo: eu estou aqui. Se você está enfrentando o silêncio de Deus, não desista. Continue buscando. Continue crendo, porque Ele não se esqueceu de você. Ele está agindo onde seus olhos ainda não conseguem enxergar. As emoções são parte de quem somos. Deus nos criou com sentimentos, e eles têm seu valor. Mas há um grande risco quando começamos a guiar nossa vida espiritual apenas por aquilo que sentimos. Há dias em que sentimos a presença de Deus de forma intensa. Em outros, tudo parece vazio. E se basearmos nossa fé apenas nessas sensações, corremos o risco de achar que Deus só está presente quando o coração está aquecido. E isso não é verdade. A palavra de Deus é o que sustenta a fé, não o que sentimos. Em Jeremias 17:9, lemos que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Nossas emoções oscilam, mas Deus permanece firme, imutável. É possível estar no centro da vontade de Deus e ainda assim sentir medo, tristeza ou insegurança.
Jesus, no Getsêmani, sentiu angústia profunda, mas isso não significava que ele estava fora do plano do Pai. Por isso, não viva baseado em emoções. Viva baseado na verdade. A fé não depende do que você sente, mas de em quem você confia. Existem momentos em que tudo ao nosso redor parece ruir. Planos fracassam, portas se fecham, relacionamentos se rompem. A dor chega sem avisar, e o mundo que conhecíamos muda completamente. Nesses momentos é fácil pensar: será que Deus ainda está no controle? Mas a verdade é que nada foge das suas mãos. Isaías 55, 8, 9 nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. O que parece caos para nós pode ser exatamente o que Ele está usando para alinhar nosso coração com o propósito dele. Deus não perde o controle, mesmo quando tudo parece perdido. Jó perdeu tudo: bens, saúde, família, mas declarou com fé: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. Essa é a confiança que precisamos cultivar. Quando tudo desmorona, Deus está construindo algo novo. Pode não fazer sentido agora, mas a fé nos ensina a confiar mesmo sem entender. Não deixe que o desespero dite o fim da sua história. O controle continua nas mãos do Pai, e Ele é bom. Esperar é uma das disciplinas mais difíceis da vida cristã. A gente ora, acredita, confia. Mas quando o tempo passa e nada muda, o coração começa a se inquietar. A vontade de murmurar aparece. Questionamos: Deus, por que está demorando tanto? Mas o Senhor nos ensina que a espera faz parte do processo de amadurecimento da fé. Lamentações 3:26 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O silêncio aqui não é sinal de fraqueza, mas de confiança. É a alma que aprendeu a descansar mesmo sem ver. Murmurar é fruto da incredulidade, mas o louvor em meio à espera é sinal de fé verdadeira. Enquanto esperamos, Deus trabalha. Ele molda nosso caráter, nos prepara e nos fortalece para receber o que virá no tempo certo. Se hoje você está esperando por algo, que sua atitude seja de adoração, não de reclamação. Aprender a esperar em paz é confiar que Deus não está atrasado, Ele está sendo perfeito. Há dias em que nos sentimos totalmente esgotados, o corpo cansado, a mente sobrecarregada e a alma abatida. Nessas horas, é fácil acreditar que não vamos conseguir, mas é exatamente nesses momentos que a graça de Deus se manifesta com mais poder. O apóstolo Paulo ouviu do próprio Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Isso nos ensina que a nossa força nunca foi suficiente e nem precisa ser. Deus não espera que sejamos invencíveis. Ele espera que sejamos dependentes. Quando você estiver fraco, não lute sozinho. Se renda. Entregue o peso ao Senhor e confie. Ele é a sua fortaleza. É nos dias em que você diz: eu não consigo mais, que Ele responde: mas eu posso. A força de Deus não se limita à nossa condição física ou emocional. Ela é sobrenatural. E ela se manifesta justamente quando você reconhece que sem Ele você não pode, mas com Ele você pode todas as coisas. O medo é uma sombra que tenta nos paralisar. Ele sussurra dúvidas, cria cenários de terror na nossa mente e tenta nos afastar da fé. Mas existe algo mais poderoso que qualquer medo: a presença do nosso Deus. O salmista declarou com ousadia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Não é a ausência do perigo que nos dá paz, mas a certeza de que Deus caminha conosco. Quando a presença de Deus entra, medo recua. Quando Ele está ao seu lado, não importa quão escuro seja o caminho, você nunca está sozinho. A presença dele traz segurança, traz consolo, traz direção. Não alimente o medo, alimente a sua fé. Olhe para o Deus que abriu o mar, que fechou a boca dos leões e que ainda hoje acalma tempestades.
Ele está com você. E onde Deus está, o medo não tem poder. Às vezes a batalha parece grande demais. As circunstâncias gritam contra a sua fé, e tudo dentro de você quer desistir. Mas você precisa lembrar, a vitória já foi conquistada, não por sua força, mas pela mão poderosa de Deus. Em 2 Crônicas 20:15, o Senhor diz ao seu povo: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa palavra continua viva. A luta que você enfrenta pode ser intensa, mas ela já tem um dono, e o dono é o Deus dos exércitos. Não lute sozinho, não se desespere. Apenas fique firme, como diz em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ou seja, sua parte é confiar, a dele é agir. Então, respire fundo e se posicione em fé. Não importa o tamanho do inimigo, quem está com você é maior. A batalha pode ser grande, mas o Deus que luta por você é invencível. A escuridão pode até tentar te cercar, mas ela nunca será mais forte do que a luz que vem de Deus. Quando o Senhor é a sua luz, não há sombra, medo ou confusão que consiga permanecer. O Salmo 27 começa com essa verdade poderosa: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A luz do Senhor não apenas revela o caminho, ela dissipa toda a escuridão da alma. Ele te mostra a direção certa, mesmo quando tudo parece incerto. Às vezes, as trevas se manifestam, como tristeza, ansiedade, dúvidas. Mas quando você se volta para Deus, algo muda dentro de você. Ele acende uma chama que nenhuma tempestade consegue apagar. Não importa o que esteja ao seu redor. Quando Deus brilha dentro de você, nenhuma escuridão prevalece. Caminhe nessa luz. Confie nessa luz. Porque quem anda com o Senhor nunca anda sozinho e nunca anda no escuro. Nos dias em que tudo parece desabar, quando o coração está apertado e a alma cansada, é fácil se sentir vulnerável, sem direção. Mas é justamente nesses momentos que Deus se revela como nosso refúgio seguro. O Salmo 27 declara: O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ele não é apenas um consolo distante. Ele é abrigo real, presente, que te cobre no meio da tempestade. Quando o mundo parece ruir, Deus se torna o lugar onde sua alma encontra paz. Não, é preciso entender tudo. Não é preciso ter todas as respostas. Basta correr para os braços dele. Nele você encontra descanso, força e proteção. Talvez hoje você esteja passando por uma luta invisível. Mas lembre-se, há um abrigo disponível. Não um abrigo qualquer, mas o próprio Deus, pronto para te sustentar. Ele te esconde em suas asas e te guarda com amor. Confie nele. O seu abrigo nunca falha. O medo nos paralisa. Ele sussurra mentiras, dizendo que não somos capazes, que vamos fracassar, que estamos sozinhos. Mas quando colocamos a nossa confiança em Deus, algo sobrenatural acontece. O medo perde o poder e a coragem floresce. O salmista diz: Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Por quê? Porque ele sabia em quem confiava. A presença de Deus é mais forte do que qualquer ameaça que tente te abalar. Coragem não é ausência de medo. Coragem é seguir em frente mesmo com o coração tremendo, porque você sabe que Deus vai à sua frente, lutando por você. É a fé que diz: Eu não sei como tudo vai se resolver, mas sei quem está comigo. Hoje, escolha confiar. Mesmo que tudo pareça incerto, mesmo que o cenário seja desafiador, confie. Deus é contigo, e com Ele, você pode se levantar com ousadia e caminhar com coragem. O medo pode bater à porta, mas quem atende é a fé. A solidão pode ser um fardo pesado. Às vezes, mesmo cercados de pessoas, sentimos um vazio, como se ninguém realmente nos enxergasse ou compreendesse. Mas há um amor que preenche cada espaço do coração: o amor de Deus. O salmista declara: Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá.
Isso nos mostra que, mesmo nos momentos mais escuros, mesmo quando aqueles que deveriam nos amar falham, Deus permanece. Ele não apenas está presente, Ele nos acolhe com amor eterno. Deus conhece cada detalhe seu. Ele entende suas lágrimas não derramadas, suas dores silenciosas, seus pensamentos mais profundos. E Ele te ama com um amor que nunca acaba, que não depende do que você faz ou deixa de fazer. Você não está só. O Criador do Universo escolheu habitar dentro de você. Quando você sente saudade de um abraço, de uma palavra, de um olhar de cuidado, volte-se para Ele. Porque em Deus, você encontra o colo que cura e o amor que sustenta. O desânimo tenta nos paralisar. Ele chega silenciosamente, nos fazendo pensar que nada vai mudar, que é melhor desistir. Mas é exatamente nesse momento que a oração se torna a nossa arma mais poderosa. A oração não é apenas um pedido, é um encontro. É quando nossa fraqueza se encontra com a força de Deus. O Salmo 27 diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E é orando que essa coragem renasce dentro de nós. Quando você ora, você realinha sua visão. Você sai do foco nos problemas e se volta para aquele que tem o controle de tudo. A oração transforma a atmosfera do coração. Ela não apaga as lutas, mas fortalece você para vencê-las. Não importa se sua oração é longa ou curta, se tem palavras bonitas ou só lágrimas. Deus ouve, Deus responde, e enquanto você ora, Ele trabalha. Por isso, quando o desânimo bater, não se cale. Ore. Porque quem ora nunca está desamparado. Todos os dias somos presenteados com uma nova chance. O sol nasce, a luz entra pela janela, e com ela vem a lembrança. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23 declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso significa que, não importa o que aconteceu ontem, as falhas, os medos, as lágrimas, hoje há uma nova oportunidade, um recomeço. E essa esperança não vem de nós mesmos, mas da fidelidade de Deus. Ele não muda, Ele não desiste. Ele nos alcança com graça, mesmo quando achamos que não merecemos. Cada manhã é um lembrete de que Deus ainda está conosco. Que Ele ainda tem planos, que há algo novo vindo do céu sobre a nossa vida. Por isso, ao abrir os olhos, antes mesmo de tocar no celular ou pensar nas tarefas do dia, respire fundo e agradeça. Porque se você está de pé, é porque a esperança já chegou antes de você acordar. Sabe aquele momento em que a alma está cansada? Quando você olha para todos os lados e não encontra uma saída, quando até o que antes parecia certo, agora parece incerto. É uma dor silenciosa, ninguém vê, mas você sente. Uma inquietação que toma o peito, como se o coração estivesse buscando respostas que simplesmente não vêm. É como estar em meio a um nevoeiro espesso, tentando dar um passo à frente, mas sem enxergar um palmo adiante. Você ora, você espera, você luta, e ainda assim, o silêncio de Deus parece gritar mais alto do que qualquer resposta. Nessas horas, o peso de tudo que você carrega parece triplicar. As responsabilidades, as dúvidas, os medos, o futuro, tudo parece grande demais para suas mãos. E dentro de você, nasce uma pergunta: Senhor, o que eu faço agora? Se esse é o seu momento, respira. Deus conhece essa dor. Ele te vê. Ele entende a angústia de quem já tentou de tudo e mesmo assim não encontrou solução. E é justamente nesse ponto, quando não sabemos mais o que fazer, que Ele nos convida a entregar. Tem horas que a gente se vê tentando segurar o mundo com as próprias mãos. Cada detalhe, cada decisão, cada pessoa, tudo precisa estar sob nosso controle. A gente planeja, organiza, se antecipa, como se o nosso esforço pudesse garantir que tudo dê certo. Mas no fundo, a alma vai se esgotando. Esse peso é traiçoeiro. Ele chega disfarçado de responsabilidade, mas logo vira ansiedade. É como carregar um fardo invisível que vai apertando o peito, tirando o sono,
enfraquecendo a fé. E quando algo sai do controle, porque sempre sai, o desespero bate à porta. Sabe por quê? Porque fomos criados para depender, não para controlar. Fomos chamados a confiar, não a carregar tudo sozinhos. Mas a verdade é que abrir mão do controle assusta. Dá medo soltar as rédeas e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas é justamente aí que começa a leveza. Deus nunca quis que você carregasse tudo sozinho. Ele não te criou para viver tenso, sufocado, esgotado. Ele quer te ensinar a descansar, a confiar que, mesmo quando as coisas parecem fora de controle, elas ainda estão nas mãos dele. Há momentos na caminhada em que oramos, clamamos, buscamos, e tudo o que recebemos é silêncio. Nenhuma resposta, nenhum sinal. Parece que Deus se escondeu. E aí surge a dúvida: será que ele me abandonou? Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Ele é Pai. E nenhum pai amoroso vira as costas para um filho que clama. O silêncio, muitas vezes, é um espaço sagrado onde Deus trabalha de forma invisível, moldando o coração, fortalecendo a fé e preparando o caminho. É no silêncio que aprendemos a confiar além do que vemos. É quando não sentimos nada que somos desafiados a crer que Ele continua presente. Como um professor em prova, quieto, mas ainda na sala, Deus permanece, mesmo quando não fala. Lembre-se, o silêncio também é uma linguagem divina. Às vezes Ele está dizendo: espere. Outras vezes, confie. Mas sempre Ele está dizendo: eu estou aqui. Se você está enfrentando o silêncio de Deus, não desista. Continue buscando. Continue crendo, porque Ele não se esqueceu de você. Ele está agindo onde seus olhos ainda não conseguem enxergar. As emoções são parte de quem somos. Deus nos criou com sentimentos, e eles têm seu valor. Mas há um grande risco quando começamos a guiar nossa vida espiritual apenas por aquilo que sentimos. Há dias em que sentimos a presença de Deus de forma intensa. Em outros, tudo parece vazio. E se basearmos nossa fé apenas nessas sensações, corremos o risco de achar que Deus só está presente quando o coração está aquecido. E isso não é verdade. A palavra de Deus é o que sustenta a fé, não o que sentimos. Em Jeremias 17:9, lemos que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Nossas emoções oscilam, mas Deus permanece firme, imutável. É possível estar no centro da vontade de Deus e ainda assim sentir medo, tristeza ou insegurança. Jesus, no Getsêmani, sentiu angústia profunda, mas isso não significava que ele estava fora do plano do Pai.